Qual é o maior de todos os tesouros, o maior de todos que Deus te deu? Hoje nós vamos aprender qual é o maior de todos os tesouros que o Senhor nos deu. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. Filho, filha, que bom estarmos juntos hoje, meditando sobre 15º dia, em geral, e nós vamos meditar hoje sobre a graça santificante e a participação na vida de Deus, na vida divina. Hoje nós vamos falar de um dos assuntos que eu mais gosto de falar, um dos assuntos mais felizes da nossa vida. Sim, Adão e Eva perderam essa graça, mas eu e você ganhamos de novo em Cristo Jesus. Vamos descobrir e entender que graça é essa. E antes disso eu quero peço licença para fazer uma meditação, para ler para você um texto que São Luís Maria Grignion de Montfort vai citar para nós. Existe um livro de São Luís, além do Tratado da Verdadeira Devoção, chamado O Segredo de Maria. É um livro maravilhoso, ele escreveu antes do tratado. Existe um outro livro ainda, chamado Amor à Sabedoria Eterna. Ultimamente esse livro tem sido um pouco mais divulgado aqui no Brasil e vale muito a pena, em outra ocasião que você puder, adquirir esse livro. E eu quero ler para você um resumo que São Luís coloca do que nós falamos no último encontro, dessa perda que o homem teve, a grandeza de como ele era antes do pecado e a degradação que se tornou após o pecado. A desgraça do homem ao perder a sabedoria. A onipotência e a doçura da eterna sabedoria brilharam na criação e na beleza e na ordem do universo, mas muito mais na formação do ser humano. Ele é a obra-prima da sabedoria de Deus, imagem viva de sua beleza e suas perfeições, o receptáculo de suas graças e tesouro admirável de suas riquezas. Ele é o substituto de Deus nessa terra. Para a glória dessa bela e poderosa artífice, a sabedoria, seria necessário aqui explicar a beleza e excelência originárias que dela recebeu o ser humano em sua criação. Mas o pecado que ele perpetrou e cujas trevas se estenderam até a minha pessoa, São Luís está dizendo, né? De tal sorte me obscurecem o entendimento que delas eu não posso falar senão de uma maneira muito imperfeita. O santo está dizendo, é tão grande o que Deus fez no ser humano antes do pecado original que eu não tenho facilidade para falar com tanta perfeição, porque o pecado trouxe consequências até a mim. Eu não tenho mais aquela ciência infusa que o homem tinha antes. Então, eu não vou conseguir falar com tanta perfeição, mas ao menos o que Deus me dá capacidade de falar, eu vou falar. São Luís diz isso, né? Então ele vai falar agora. A sabedoria fez, por assim dizer, cópia e expressões luminosas do seu próprio entendimento, de sua memória e de sua vontade, e deu-as de presente ao homem, para que ele fosse vivo retrato de Deus, vivo retrato da divindade. Olha que lindo. Acendeu no coração do homem, um incêndio do puro amor de Deus. Formou-lhe um corpo belo, luminoso, e nele encerrou como que um resumo, um compêndio das diversas perfeições dos anjos, dos animais e de todas as outras criaturas. Tudo no homem era sem trevas, beleza sem defeito, pureza sem nenhuma mancha, nenhuma nódoa, ordem sem nenhum desvio, distração, nenhuma imperfeição, mancha alguma. Por apanágio tinha a luz da sabedoria no espírito. O homem tinha essa luz da sabedoria no seu espírito. Conhecia perfeitamente o seu Criador e as criaturas. Com a graça de Deus na alma, era inocente e agradável aos olhos do Altíssimo. No seu corpo tinha imortalidade, o puro amor de Deus no seu coração. Sem medo da morte, amava a Deus puramente,
por amor dele mesmo. Era, enfim, tão divino que vivia constantemente fora de si e transportado em Deus. Sem nenhuma paixão a combater, não existia essa luta entre o homem velho e o homem novo que hoje existe dentro de nós. Sem nenhuma paixão que combater, sem nenhum inimigo que vencer. Ó liberalidade da sabedoria eterna para com o homem! Ó venturoso estado de inocência! Mas, ai, desgraça das desgraças! Eis que o vaso divino se parte em 1000 pedaços e a linda estrela cai. O belo sol se cobre de lama. O homem peca e em seu pecado perde a sabedoria, a inocência, a beleza, a imortalidade. Perde todos os bens que recebera e é avassalado por uma onda de males. Agora tem o seu espírito obscurecido e nada vê. O coração gelado em face a Deus, já não o ama. A alma negra de pecados, as paixões desordenadas, é atacado pelas criaturas que lhe movem guerra. Eis o homem, num instante, tornado escravo dos demônios, objeto da cólera de Deus e vítima dos infernos. A si mesmo se vê tão horrendo que vai ocultar-se de vergonha. Adão e Eva, depois do pecado, vão se esconder de Deus. É um maldito, condenado à morte, expulso do paraíso terrestre, sem um lugar no céu, vai levar sem esperança de felicidade uma vida infeliz sobre a terra que foi amaldiçoada. Morrer como um criminoso e depois da morte ser condenado como os demônios, ele e todos os seus filhos. Nossa, parece algo depressivo, não é? Começa tão alto e cai tão baixo, tão baixo. Seria algo para levar a profunda depressão essa meditação, se não fosse a boa notícia do Evangelho. Assim que o homem cai, decora essa passagem bíblica. Anota no seu diário espiritual, você precisa saber essa passagem bíblica, porque ela vai dar o norte para muitas coisas na sua caminhada espiritual. Gênesis capítulo 3, versículo 15. A primeira coisa que Deus faz depois do pecado do homem é o quê? Jogar na cara dele? Falar das consequências ruins? Não! A primeira coisa que Deus faz é fazer uma promessa de que Ele iria trazer a solução. Uma promessa da luz, da esperança de que aquele estado original seria recuperado e seria recuperado com uma grandeza maior ainda. Deus faz a promessa da vinda do Salvador. Santo Agostinho cita: ó feliz culpa que nos trouxe um tão grande Salvador. Mas como, Santo Agostinho, feliz culpa? Uma desgraça tão grande, o homem estava num patamar altíssimo. O ser humano estava num grau de beleza, de santidade, de inteligência, de tudo, de perfeições. E desceu, e há milhares de anos nós estamos nessa baixeza, nesse sofrimento. Essa terra que produz espinhos e maldições, tanta luta, tanta batalha. Deus nunca permite o mal, se não for para tirar um bem muito maior. Por isso Santo Agostinho diz: ó feliz culpa que nos trouxe tão grande Salvador. O que Deus traz de volta para nós é algo tão maior que nós não podemos imaginar. A grandeza que Deus vai nos elevar em Cristo Jesus vai te surpreender. Então, claro, vamos entender o que aconteceu aqui. A queda do homem trouxe a desgraça. Perdeu todos aqueles dons que nós meditávamos. Porém, como está em Romanos capítulo 5, aonde foi grande o pecado, foi muito maior a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Sempre o remédio de Deus é mais generoso do que a queda. Vale a pena você ler depois Romanos capítulo 5, capítulo inteirinho, falando disso. Por um só homem veio o pecado, por um só homem veio a salvação. Mas nem se compara a graça que veio depois, em Cristo Jesus,
do tamanho do pecado, porque a graça é muito maior. Porém, nós precisamos meditar sobre quais foram as perdas. Nós começamos no nosso último encontro a meditar quais foram as perdas. E eu falei para você um pouco do que está escrito nesse texto, os dons naturais e os dons préternaturais. Os dons naturais são os dons humanos, foram prejudicados. Os dons préternaturais nós perdemos, eram presente de Deus. A imortalidade, a impassibilidade, a ciência infusa e a inocência original, a integridade original. Não tinha esse desequilíbrio no ser humano. Porém, o terceiro dom que Deus tinha nos dado era a graça sobrenatural. E hoje você vai fazer uma diferenciação. Nós vamos focar nesse ponto. O que é essa graça sobrenatural? Dons humanos, naturais, préternaturais e sobrenatural. Sobrenatural é divino, é algo que é divino, era o próprio Deus morando dentro de nós e vivendo dentro de nós. O ser humano tinha a vida divina, tinha a Trindade morando dentro dele e desenvolvendo as graças, crescendo em graça cada vez mais. No final da vida do ser humano, não existiria a morte. Como um fruto maduro, o homem seria colhido. Igual a Virgem Maria que subiu aos céus, o homem subiria aos céus sem morrer. Iria crescer aqui nos exercícios de amor, de caridade, de doação, generosidade, crescer nas virtudes, até um dia ser glorificado no céu. Adão e Eva, você precisa entender isso. Eles estavam no paraíso terreno, paraíso terreal, da terra. Não era ainda o céu. Adão e Eva não estavam no céu. Eles estavam aqui na terra, mas essa terra era uma terra muito melhor. Essa terra era um lugar santo, sem pecado do homem e sem as consequências do pecado. Então, depois de passar pela prova, ele perdeu, a terra deixou de ser esse paraíso terreno e ele iria para o céu, ele não foi. Então entenda bem, isso é importante na teologia que você compreenda. Adão e Eva nunca viram a Deus face a face. Quando fala numa linguagem simbólica no livro do Gênesis, que eles conviviam com Deus na intimidade, que eles conversavam com Deus como um amigo conversa com o outro, é como fala de Moisés na Bíblia. Moisés conversava com Deus como um amigo, como face a face. Mas teve uma hora que Moisés disse para Deus: eu quero ver a tua face, eu quero ver a tua glória. E Deus disse que ele não podia. Ele viu Deus pelas costas. Quando Deus passou, ele viu a glória de Deus pelas costas. Simbolicamente está dizendo que aqui nessa terra ninguém pode ver a face de Deus e continuar vivo. É um amor muito grande. É uma experiência muito acima do corpo humano. Nesse estado que nós estamos, não é possível. Temos que ser revestidos, divinizados novamente, capacitados para ver a Deus. E isso foi dado em Jesus Cristo. Lá no céu nós vemos a Deus. Mergulhar na felicidade, ver a Deus significa mergulhar na plenitude de Deus. Ser elevado ao convívio da vida trinitária. Então, Adão e Eva seriam elevados para a visão de Deus, mas não corresponderam e não viram a Deus. Então, perderam as graças. E para entrar no céu, para ver a Deus, você precisava dessa graça. Você vai anotar agora, graça com G maiúsculo e graça com G minúsculo. É muito importante essa formação de hoje. Você vai entender que existe uma grande diferença. Por isso nós rezamos na Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Não rezamos cheia de graças, no plural, porque ela tem toda a plenitude das graças de Deus, sim, mas aqui nós estamos falando a graça, com G maiúsculo, a graça santificante. Se você quiser anotar, esse terceiro dom que nós recebemos, os dons naturais, os dons préternaturais e o dom sobrenatural se chama graça santificante. Mas se você quiser anotar, tem outros nomes também que a teologia, que a igreja chamam, como por exemplo, graça habitual, porque é diferente
das graças com G minúsculo, vamos dizer assim para facilitar. As graças com G minúsculo, a igreja chama de graças atuais. Por exemplo, Mãezinha do céu, intercede a Jesus para eu alcançar, Nossa Senhora das Graças, né? Para alcançar uma graça, o emprego do meu filho, a cura de um doente, são graças atuais que a igreja chama. São graças menores, não que não seja uma grande graça, né? Conseguir um milagre, uma cura de alguém, mas são graças com G minúsculo. Essa graça que eu estou falando é chamada graça habitual. Ela permanece dentro de nós. É a vida de Deus morando dentro de nós. É Deus vivendo em você. É Deus morando e vivendo em você. É chamada graça santificante e graça habitual, diferente das graças atuais, que são as outras graças que você recebe. Essa é a graça de Deus. É também chamado, eu vou lembrar dos outros nomes e vou dizendo no decorrer da formação, né? Graça santificante, graça habitual, também é chamado estado de graça. Eu estou em estado de graça, não é quando você está, nossa, eu tive uma experiência assim, eu tive uma notícia tão feliz, eu estou em estado de graça. As pessoas às vezes usam essa palavra, mas não é a maneira correta de usar. Estou em estado de graça. Tá bom, simbolicamente você pode usar isso, mas não é exatamente isso. Estar em estado de graça é estar com a Trindade morando dentro de você. Adão e Eva estavam em estado de graça até cometer o pecado mortal. Depois que eles cometeram o pecado mortal, eles expulsaram a graça santificante. O Espírito Santo foi expulso da alma de Adão e Eva. E a partir daí, todo ser humano não teve essa presença até a vinda de Jesus Cristo. Como isso é importante para você aprender. Como é importante para o católico entender isso. Nós tínhamos o maior tesouro, maior do que a imortalidade, maior do que a impassibilidade, o não sofrer, maior do que a ciência, o conhecimento infuso, maior do que esse equilíbrio que tinha entre o corpo e a alma, maior do que tudo isso, do que todos os dons que Deus deu para o ser humano, era o dom da vida sobrenatural. É outro nome, vida sobrenatural, a graça santificante. O homem expulsou o Espírito Santo da sua alma. E sem a graça não há entrada no céu. Grava isso no seu coração. O ingresso para você poder, quando terminar a sua missão aqui na Terra, entrar na glória, na recompensa eterna e ver a face de Deus, possuir todos os dons de Deus lá no céu, o ingresso é a graça santificante. Sem essa graça na sua alma, sem a vida da Trindade na sua alma, você não tem esse ingresso. Então aprende isso. Nenhum ser humano entrou no céu até Jesus Cristo vir pagar os nossos pecados. Deixa eu ler para você. Se eu não me engano, são duas passagens, João capítulo 1 e João capítulo 3. João capítulo 1, 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único que está voltado para o seio do Pai, este o deu a conhecer. Se eu não me engano, em João capítulo 3, ele também fala um pouco disso. João 3, ninguém subiu ao céu. João 3,13. Se não credes quando eu vos falo das coisas da terra, como ireis crer quando vos falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Então Jesus está dizendo que ninguém subiu ao céu antes dele. Mas, irmão, na Bíblia está escrito que Enoque foi arrebatado para junto de Deus, que Elias foi arrebatado. É realmente um grande mistério da Sagrada Escritura. Mas eles não viram a face de Deus. Eles foram poupados milagrosamente da morte e foram arrebatados, mas eles não entraram na presença santíssima de Deus. Não viram a face gloriosa do Senhor. Não. O que aconteceu com eles é um mistério da teologia. Mas a igreja ensina com clareza. Todos os fiéis que morreram antes de Jesus, eles foram para a mansão dos mortos. Jesus no Evangelho vai chamar o seio de Abraão. Lázaro morreu, Jesus diz, e foi para o seio de Abraão. Então lá eles esperavam a vinda do Salvador,
era um lugar de espera, vamos dizer, um lugar bom de consolo, mas não é o céu, não é a glória de Deus, de modo nenhum. Já existia um inferno para aqueles que rejeitavam o amor de Deus, já existia a mansão dos mortos e existia o limbo, né? O limbo é chamado o lugar onde ficava o seio de Abraão, onde esperava, os justos estavam esperando o Salvador. Mas somente depois que Jesus desceu, pagou os nossos pecados, desceu até lá na mansão dos mortos e chamou aquela turma toda, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, todos os profetas e todos os justos, as pessoas que tinham um bom coração, que buscaram a Deus verdadeiramente, todos eles receberam a visita do Salvador. São Pedro fala disso na carta dele. Ele foi à mansão dos mortos e iluminou aquele lugar escuro e trouxe a luz e levou todas aquelas almas para o céu. É como se Jesus arrombasse as portas do céu, pagasse os nossos pecados e abrisse. A partir daí, está lá em Hebreus capítulo 11. Todos esses patriarcas do Antigo Testamento, deixa eu ler para você, todos eles esperavam, mas não entraram no céu. Todos eles desejaram o céu, mas não entraram no céu. Olha só, está aqui, ó. Eles, homens santos, esse mundo não era digno deles. Erravam pelos desertos, pelas montanhas, pelas grutas, cavernas da terra, perseguidos, né? Os justos que foram perseguidos. E não obstante, todos eles, se bem que pela fé tenham recebido um bom testemunho, apesar disso, eles não obtiveram a realização da promessa. Hebreus capítulo 11, versículo 34. Pois Deus previa para nós algo de melhor, para que sem nós eles não chegassem à plena realização. Gente, eles não tinham o céu. Nós podemos morrer e ir direto para o céu se nós purificarmos nosso coração aqui. Eles não, mesmo buscando ser muito santos, eles ainda não tinham a recompensa eterna do céu. E Jesus para nós já abriu. Por quê? Porque eles não tinham a graça santificante. Quando o Espírito Santo soprava sobre eles, era de uma maneira mais exterior. O Espírito Santo agia neles, mas não permanecia habitualmente, com a graça habitual neles. Não. Mesmo que Moisés tenha sido usado para abrir o Mar Vermelho, para profetizar, os profetas, o Espírito de Deus agiu neles, mas não permaneceu neles. O Espírito de Deus permanecia no templo de Jerusalém, onde estava a Arca da Aliança, como um sinal de que ele voltaria a permanecer no ser humano depois de Cristo Jesus. Então, isso é muito importante você entender. O ser humano expulsou a presença da graça de Deus e durante milhares de anos esperou a vinda do Salvador. Hoje, esse mundo ainda tem sofrimentos e dores, mas hoje nós já temos esse tesouro que Adão e Eva tinham perdido em vaso de barro, sim, na fragilidade da nossa vida, cheia de fraquezas, de pecados também, mas nós podemos crescer nessa santidade. Jesus menino está dentro de nós. Eu vou usar 3 comparações para você entender o que é essa vida divina dentro de você. Aquilo que Adão e Eva perderam, nós recebemos de uma maneira maior ainda do que Adão e Eva tinham. Porque quando Deus se tornou ser humano na pessoa de Jesus Cristo, ele assumiu uma carne igual à minha, igual à sua. E quando Jesus, inocente, morreu, ressuscitou porque ele não tinha pecado, o salário do pecado é a morte, mas a recompensa da justiça é a vida eterna. Jesus, por justiça, merecia ressuscitar. Ele nos deu o seu corpo ressuscitado, nós recebemos no batismo, somos revestidos dele e na Eucaristia recebemos o corpo ressuscitado de Jesus. O nosso corpo é divinizado. Por isso, mesmo que nós morramos ainda antes do juízo final nós morremos, nós já temos a semente da vida eterna dentro de nós. Recebemos o corpo do Senhor. Cada comunhão aumenta a graça santificante dentro de você. Entenda bem. Imagina uma sementinha que foi plantada no seu batismo. Adão e Eva tinham perdido essa semente divina. No batismo, você recebeu de novo a Trindade. A semente da divindade está dentro de você. Felizes as crianças que o papai e a mamãe souberam aguar, adubar, cuidar dessa plantinha para que ela pudesse se desenvolver.
mas muitas vezes o papai e a mamãe não têm uma fé madura. Não ensina a criança a amar os pobres, a dar esmola, a fazer sacrifícios, a fazer jejum, a perdoar, a amar o próximo, a esquecer de si mesmo pelo bem dos outros, a rezar, a ter uma vida de intimidade com a Bíblia, com a palavra de Deus, a ter um relacionamento com Deus. Então, essa intimidade que Adão e Eva tinham com Deus, agora nós recebemos uma semente, mas ela tem que ser desenvolvida para a gente nessa terra voltar a ter aquela intimidade que Adão e Eva tinham. É uma luta grande para crescer a graça dentro de nós e essa intimidade acontecer. Então, outra comparação de uma sementinha que os papais, a mamãe deve cuidar para poder desenvolver a vida espiritual dos filhos, com sacramentos, isso é muito importante. A confissão frequente, os sacramentos, né? Então, as virtudes, as obras de misericórdia corporais e espirituais, tudo isso, quando o pai e a mãe faz desenvolver, é muito mais fácil, porque a pessoa já cresceu na graça de Deus, cresceu dentro dela. Outra comparação, é como fosse essa sementinha que precisa se tornar uma árvore para dar muitos frutos. Outra comparação é o menino Jesus. No batismo você recebe Jesus, o corpo do Senhor está morando dentro de você. Mas precisa o menino Jesus crescer, como está na Bíblia, em sabedoria, em estatura e em graça. O menino Jesus precisa crescer dentro de você com a sua vida de oração, com a sua leitura da palavra, a sua prática da caridade, a sua renúncia dos pecados, a sua luta contra os vícios, o seu exercício da imitação de Cristo, o perdão, o amor, a sua vivência dos sacramentos que cada vez nos lava mais dos nossos pecados e faz crescer. Os sacramentos, tudo isso é como um alimento para o menino Jesus. Dentro de você mora o menino Jesus depois do seu batismo. E quando você se relaciona, você conversa com o menino Jesus que mora dentro de você? Você se relaciona com essa criança divina que mora no seu batismo, você recebeu o menino Jesus. Mas São Paulo diz que a gente precisa fazer essa criança crescer e chegar na plena estatura de Cristo. Se você desenvolve sua vida espiritual, um dia você vai dizer como São Paulo disse: já não sou mais eu que vivo, é Jesus Cristo que vive na minha pessoa, é Cristo que vive em mim. Mas é preciso você fazer crescer o menino Jesus em você, exercitando a sua vida espiritual, o jejum, o rosário, a leitura da Bíblia, a confissão, a comunhão, as obras de caridade, tudo isso vão desenvolvendo sua vida espiritual. E aí, esse menino Jesus vai chegar numa plenitude. E não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Outra comparação muito boa que eu gosto você conhece, coloca aqui no comentário se você já leu o livro do Pequeno Príncipe. Você conhece o Pequeno Príncipe? Quem conhece a história do Pequeno Príncipe pode fazer na sua mente uma imagem daquele príncipe que cuida da rosa que está lá no seu planetinha e ele dedica toda a sua vida para cuidar dessa rosa. Essa rosa pode também representar essa graça santificante na sua alma. Ela precisa ser cortada os baobás, as raízes. Ela precisa receber luz, receber o adubo. Ela precisa ser protegida da irradiação de outras feras, de bichinhos que queiram devorá-la. Assim é o cuidado que você tem que ter com a sua alma, com a graça santificante na sua alma. E quando acontece o pecado mortal na nossa vida, é a mesma coisa que aconteceu com Adão e Eva. Essa rosa é cortada, é comida pelos bichos, pela raiz, é arrancada e jogada no fogo. Quando nós cometemos o pecado mortal, o menino Jesus é cravado, assim como Herodes cravou com a espada muitas crianças lá em Belém. O menino Jesus conseguiu fugir. Por quê? Porque José e Maria cuidaram do menino Jesus. Será que eu e você cuidamos do menino Jesus na nossa alma? Igual José e Maria se sacrificaram, viajaram na madrugada para o Egito sem saber como ia ter trabalho, como ia ter comida.
Será que nós nos sacrificamos para proteger a graça de Deus na nossa alma? Para não deixar nenhum Herodes matar o menino Jesus? Herodes é Satanás. E ele quer te fazer cair no pecado mortal, como fez Adão e Eva caírem. A serpente não para de nos rodear para nos fazer perder o maior tesouro de todos, que custou o sangue do próprio Deus feito carne. Para você ter de volta o que Adão e Eva perderam, custou o sangue, a tortura, o sacrifício terrível do nosso amado Jesus. E aí você não vai cuidar desse tesouro? São Paulo diz, nós temos esse tesouro em vasos de barro. Se eu não me engano, em 2 Coríntios 4, São Paulo vai dizer isso. Esse grande ímã é mais do que ouro, é mais do que tudo. Esse grande tesouro nós temos na fragilidade do nosso corpo marcado pelo pecado original, cheio de lutas, cheio de confusões, cheio de batalhas, mas nesse vaso de barro existe o tesouro mais precioso. Cuida desse tesouro. Cuida desse tesouro. No próximo encontro nós vamos meditar sobre quando acontece na nossa vida o mesmo que aconteceu com Adão e Eva, o pecado mortal. Como nós fazemos para recuperar a graça de novo? Perdemos toda a desgraça, nós nos tornamos merecedores do inferno quando cometemos um pecado mortal. Mas Jesus deixou o sacramento que faz o sangue dele nos lavar novamente. O batismo nos apagou os pecados e nos trouxe a graça. Mas se nós cairmos novamente no pecado mortal, existe o sacramento da confissão. E esse sacramento traz de novo toda a riqueza da graça, porque é o sangue precioso de Jesus que nos lava e nos traz de novo a presença do Cristo dentro da nossa alma. No próximo encontro nós vamos aprender o que é o pecado mortal, afinal de contas, irmão Luiz Maria. Como eu sei se eu estou em pecado mortal ou se eu não estou? Qual a diferença de pecado? Tem pecados menores e pecados maiores? Isso existe? Eu quero saber qual é a diferença. O que é pecado mortal? Como fazer para não cair nesse pecado mortal? Para não perder esse tesouro que eu recebi no meu batismo, que custou o sangue do próprio Deus. Olha, é tão rico esse assunto, que eu citei poucas coisas no nosso livro, aqui na página, a partir da página 95, tem explicações muito profundas sobre a graça de Deus. Germe da vida eterna, né? É como uma flor, pronto. Você aqui, enquanto tem a graça de Deus, ela é como uma flor, mas está em botão. Ela desabrocha no céu. Só entra no céu quem tem a graça santificante. É como uma flor em botão e ela vai desabrochar no céu. Isso é outra comparação muito bela também, né? Então, quando a graça de Deus desabrocha no céu, a igreja chama de glória. Lá no céu nós vamos receber, a graça vai se transformar na glória, vamos estar na glória de Deus, né? Aqui é a graça, lá é a glória. Então, o que mais? Santo Tomás de Aquino diz que o mínimo grau da graça santificante na sua alma vale mais do que o bem natural do universo inteiro. Uma alma em estado de graça, no mínimo grau, uma criancinha que acabou de ser batizada, tem mais valor do que toda a criação do universo. Tal é a grandeza da graça em uma alma, porque é o próprio Deus morando numa alma. Então, às vezes a gente ouve assim, todo mundo é filho de Deus no sentido estrito da palavra, só quem é batizado em Cristo Jesus. Quem é batizado é alguém que foi revestido de Jesus, é um pedaço de Jesus. Quando você é batizado, você é um pedaço do corpo de Cristo. Quando você comunga o corpo de Cristo, você recebe a carne do Cristo vivo. Você pode olhar para as suas veias e dizer, o sangue de Deus está correndo nas minhas veias. A minha carne está unida à carne salvadora do Redentor. Eu e Jesus somos uma só coisa, mesmo que eu ainda seja pecador, ainda não esteja totalmente unido a Ele, mas um batizado tem uma graça que é imensa. E nós precisamos aprender. Não é possível eu citar todas as passagens. Em 2 Pedro 1,4 diz que a gente, por causa do batismo, se torna participante da natureza divina. Nós e Jesus somos parte do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12
Vós sois o corpo de Cristo e cada um é parte dos seus membros. Eu recomendo que você leia João capítulo 15, a comparação da videira e dos ramos. Nós somos parte dessa videira. É o efeito do batismo, da graça santificante na sua alma. Eu recomendo que você leia o nosso livro nesse capítulo para aprofundar. Então, no próximo encontro nós vamos meditar o que é o pecado mortal e como fugir dele. Qual é a diferença? Como diferenciar o pecado venial para o pecado mortal? Isso é muito importante e nós vamos aprender no próximo encontro. O nosso propósito de hoje, página 99. Os santos intercedem por você diante de Deus e pedem forças para que você viva perfeitamente na graça. Eles sabem, assim como Nossa Senhora, o quanto o menor pecado é uma ofensa a Deus e por isso fugiam de todas as ocasiões que pudessem levá-los a pecar. O pecado venial é como que uma ferida em Jesus, menino que está dentro de nós. Mas o pecado mortal é esse punhal que mata o menino Jesus dentro de nós. Crucifica de novo a Jesus Cristo. Por isso, odiar todo o pecado que fere Jesus. Mas o pecado mortal é para abominar com todas as forças, né? Hoje você também precisa tomar essa decisão. Sempre fuja de todas as ocasiões do pecado, mesmo aquelas que parecem inofensivas. Assim você conseguirá manter a sua alma sempre em estado de graça. Por isso eu proponho como propósito desse nosso encontro de hoje, você assumir a postura da confissão frequente. O Catecismo da Igreja Católica diz que o mínimo para um católico é a confissão uma vez por ano, no período da Páscoa. Mas isso é o mínimo, para quem é medíocre fica com o mínimo. Nossa Senhora, nas suas aparições, diz que pelo menos todo mês nós precisamos confessar nesses tempos. Pelo menos todo mês, porque é muito difícil uma pessoa não cair no pecado mortal, acumulando vários pecados veniais no decorrer do ano. Então, a confissão frequente é o nosso propósito. Vamos, a partir dessa consagração a Nossa Senhora, assumir a postura de se confessar bem e de se confessar com frequência, para nunca estar fora da graça de Deus e nunca correr o risco de perder a nossa salvação, de ir para o inferno por estar fora da graça de Deus. Vamos agora fazer a nossa oração e pedir que o Espírito Santo nos ajude a entender mais ainda a grandeza desse tesouro que mora dentro de mim, dentro de você. Rezemos nossa oração. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós.
Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo o pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desespero, de toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e tepor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda a impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade no coração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, envia-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes o coração de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maris Stella. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz do céu. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, e ao réu livrai também. De todo o mal guardai-nos, e dai-nos todo o bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal.
Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus o Pai, e ao Filho o sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Ladainha de Nossa Senhora. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe Puríssima, rogai por nós. Mãe Castíssima, rogai por nós. Mãe Imaculada, rogai por nós. Mãe Intacta, rogai por nós. Mãe Amável, rogai por nós. Mãe Admirável, rogai por nós. Mãe do Bom Conselho, rogai por nós. Mãe do Criador, rogai por nós. Mãe do Salvador, rogai por nós. Virgem Prudentíssima, rogai por nós. Virgem Venerável, rogai por nós. Virgem Louvável, rogai por nós. Virgem Poderosa, rogai por nós. Virgem Clemente, rogai por nós. Virgem Fiel, rogai por nós. Espelho de Justiça, rogai por nós. Sede de sabedoria, rogai por nós. Causa de nossa alegria, rogai por nós. Vaso espiritual, rogai por nós. Vaso honorífico, rogai por nós. Vaso insigne de devoção, rogai por nós. Rosa mística, rogai por nós. Torre de Davi, rogai por nós. Torre de marfim, rogai por nós. Casa de ouro, rogai por nós. Arca da aliança, rogai por nós. Porta do céu, rogai por nós. Estrela da manhã, rogai por nós. Saúde dos enfermos, rogai por nós. Refúgio dos pecadores, rogai por nós. Consoladora dos aflitos, rogai por nós. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Rainha dos anjos, rogai por nós. Rainha dos patriarcas, rogai por nós. Rainha dos profetas, rogai por nós. Rainha dos apóstolos, rogai por nós. Rainha dos mártires, rogai por nós. Rainha dos confessores, rogai por nós. Rainha das virgens, rogai por nós. Rainha de todos os santos, rogai por nós. Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós. Rainha elevada ao céu, rogai por nós. Rainha do Sacratíssimo Rosário, rogai por nós. Rainha da Paz, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, Rainha do Sacratíssimo Rosário, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.